Boa noite, caros irmãos. É sempre uma alegria grande, uma satisfação genuína, todas as oportunidades que temos de estarmos reunidos em torno das luzes do Consolador prometido por Jesus. Sabemos que são oportunidades sempre únicas. Por isso, cada uma delas deve nos servir sempre para buscarmos as reflexões acerca do verdadeiro sentido de tudo quanto os Espíritos nos trouxeram. O nosso estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4. O capítulo 5 é sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. E o item 4, causas atuais das aflições. Kardec começa da seguinte forma: nós sabemos que todos os textos que não estão assinados por espíritos, que não foram comunicações, é Kardec comentando. Então ele inicia assim, o item 4, causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Nós vimos duas coisas bastante importantes aqui para refletirmos. Primeiro, Kardec falando em vicissitudes da vida, ou dificuldades, ou aflições. O Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, já nos deixa claro que a Terra, devido ao seu nível evolutivo, aqui ainda impera o sofrimento. O mal sobrepuja o bem. Nós somos um planeta de expiação e provas em plena transição para planeta de regeneração, onde não haverá tanto choro e ranger de dentes. Então, a dor na Terra, a aflição, é inerente ao nosso estágio evolutivo. Todos nós que estamos aqui temos uma carga de dificuldades. E o Consolador fala para nós que nós planejamos essas dificuldades. Kardec fala na Gênese que quando desencarnamos é como se o espírito subisse no alto de uma montanha, ele olhasse para trás e ele ia ver exatamente o caminho que foi traçado, planejado e o caminho que ele percorreu. Então ele identifica com uma certa facilidade onde foi que ele se distanciou do planejamento que o levaria à evolução necessária. Todos reencarnamos com o objetivo de melhorarmos moralmente. Ninguém reencarna para fazer o mal, ninguém reencarna para driblar ninguém, para mentir, para iludir, para assassinar tão pouco, né? Então todo mundo reencarna para fazer o bem. E com esse objetivo, né, como dado ao nosso nível evolutivo, dada a carga de imperfeições morais que ainda trazemos, que são inerentes de nosso espírito imortal, nós viemos conscientes dessas dificuldades que enfrentaríamos aqui. Então, natural, se fosse só um de nós, a gente ia tentar modificar a vida dessa pessoa, né? Mas então, não é? E isso, essa conformação que o Espiritismo traz, não significa que a gente não pode encontrar felicidade aqui, né? O simples fato de termos consciência que somos espíritos imortais, temporariamente num corpo de carne, já modifica sobremaneira todas as dificuldades que temos aqui. E aqui Kardec fala exatamente nisso. Umas têm sua causa na vida presente, algumas dificuldades, né? Outras fora desta vida. E quando ele fala fora dessa vida, ele está se referindo à reencarnação, que para nós espíritas é um fato indiscutível. É muito importante que tenhamos essa consciência. Nenhum outro segmento religioso traz a lei de Deus,
a realidade da lei de Deus quanto os espíritos trazem, e ainda mais com provas, com fatos irrefutáveis, como os espíritos falam inúmeras vezes ao longo da codificação espírita. Na época de Kardec, houveram muitos pesquisadores. Nós podemos citar aí Charles Richer, Ernesto Bozano, William Crookes. William Crookes, no livro Fatos Espíritas, ele nos narra, ele chegou ao ponto de fotografar um espírito materializado. Vejam que importância para comprovação da imortalidade uma experiência dessa natureza, né? Mas se a gente investigar na história, nós veremos vestígios da ideia ou do fato reencarnatório desde Zoroastro, 1750 anos antes de Cristo. Os hindus, chineses, todos já falaram nisso. No Antigo Testamento há inúmeras referências, o Novo Testamento também. E por fim, Kardec compilou as ideias, as manifestações que surgiram em toda a face da Terra. À época, Kardec diz que recebeu comunicações de mais de 1000 casas espíritas que já existiam, e aí ele pôde observar a universalidade do ensino dos espíritos, que confere a autoridade à doutrina espírita. O fato de não ter sido um homem que nos jogou uma ideia, mas os espíritos, que são as vozes do céu, que se manifestaram em vários pontos da Terra, e todos falando a mesma coisa. Foi o que Kardec fez com essas comunicações. Ele agrupou por assuntos, por temas, e publicou em 1857 o Livro dos Espíritos. E atualmente também ainda há muita pesquisa. E o que é interessante, que traz veracidade à fala dos espíritos também. Existem pesquisas no meio espírita e fora do âmbito espírita, né? Por exemplo, nós podemos citar aí uma experiência que chama EQM, que é a experiência de quase morte, onde estudiosos investigam pessoas que foram dadas como mortas cientificamente, que retornam à vida e relatam fatos exatamente iguais ao que os espíritos nos relatam. Então, meus irmãos, por que nós chamamos atenção para essa questão? Porque para nós pode parecer uma coisa banal, né? E também tem muito espírita que às vezes duvida da reencarnação, não reflete, não observa que para nós ela é uma realidade. E se a gente não precisa ir muito longe também, não podemos simplesmente avaliar a obra grandiosa, portentosa de Chico Xavier, através da sua mediunidade absolutamente gloriosa, a quantidade de comprovações que há na obra de Chico. Então nós sabemos, o livro dele, As Mães de Chico, explica muito essa questão, mas a gente sabe a quantidade de psicografias que ele trouxe, atendendo famílias que o procuravam em desespero pela perda de entes queridos, e através da carta que receberam, ficou-se comprovada a veracidade, que eram sim aqueles entes queridos que se foram e que estavam ali se manifestando. Então o espírita tem que ter consciência da nossa responsabilidade nessa questão, né? Nós somos os únicos que temos essa certeza. Nós não sabemos, o Espiritismo não é mais uma proposta religiosa, ele traz a realidade da lei de Deus. Então, quando Kardec se reporta aqui que o fato das nossas aflições podem estar fora dessa vida, ele está falando de uma coisa incontestável. E é importante que nós reflitamos no imensurável consolo
que esse fato nos traz, a fim de passarmos adiante com propriedade, né? Que possamos a cada dia refletir, estudar de forma continuada, a fim de esclarecermos tantos quantos nos procurarem precisando de informações. Atualmente, com esse estado de pandemia que nós estamos vivenciando, tornou-se uma coisa mais comum as pessoas buscarem o estudo espírita virtualmente, que tem acontecido muito, e precisarem realmente de respostas concretas, como os espíritos nos trazem. Então, continuando sobre causas atuais das aflições, Kardec fala que então a origem pode estar aqui ou em outra vida. E aí ele continua: remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Outra coisa importantíssima que o Espiritismo nos traz é a certeza de que cada um de nós somos responsáveis pelo nosso crescimento. Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas conquistas, sejam elas positivas ou negativas. O mérito ou o demérito será sempre nosso. Então, como nós colocamos agora há pouco, se sabemos, o Espiritismo já nos esclarece que temos uma carga de dificuldade a vivenciar num planeta de expiação e provas, porque somos espíritos imperfeitos. Isso já modifica essa questão de aflição, de sofrimento, né? A gente é descortinando o Deus infinitamente maravilhoso que os espíritos nos descrevem, através da questão primeira do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? E a resposta todo mundo sabe, mas a gente tem que refletir sempre, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E quando os espíritos falam isso, eles nos fazem pensar nesse universo infinito de não sei milhares de zilhares de outras galáxias, cada uma com seus milhares de sóis, com seus planetas girando em perfeita harmonia em torno de si mesmo e em torno do Sol. Isso é Deus. E se a gente não quiser olhar para o macrocosmos, a gente olha para o nosso microcosmos, que é um verdadeiro também, é uma perfeição. André Luiz chama o nosso corpo físico de templo sagrado. E se a gente for refletir na perfeição e no tudo que ele nos possibilita, nós chegamos à conclusão que realmente é por aí que devemos pensar. Então, por que nós estamos falando de provas, de provas e expiações, de provas da existência de Deus? Se nós sabemos que estamos no planeta de expiação e provas, segundo o nosso nível evolutivo, nós sabemos que por conta disso a gente veio aqui enfrentar dificuldades. Mas, ao lado disso, temos a certeza de um Deus infinitamente bom, que não permite de forma alguma o mal para nenhum de nós. Deus é infinitamente bom e justo. Então, se Ele é infinitamente bom, se o mal acontece, se a dor acontece, é porque ela tem origem em nós mesmos. Às vezes na nossa negligência ou na falta de esforços que nós empregamos em nos aproximar da lei de Deus. Lá na questão 614 de Livro dos Espíritos, deixa eu achá-la aqui agora, olha só o que está escrito. 614, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos, que é... 2 minutinhos, não deixei marcado aqui. 600... Difícil, né, gente? Vai ser muito bom ouvir. Questão 614. Que se deve entender por lei natural?
A lei natural é a lei de Deus. Olha o que vem em seguida. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Olha que mamata, literalmente que mamata. Então os espíritos nos apresentam a lei de Deus de forma mastigadinha e deixa claro, olha, você só vai ser infeliz se você se afastar dela. E aí a gente fica sabendo também que viemos aqui para nos aproximar dessa lei. Ou seja, está tudo em nossas mãos. Se você tem conhecimento disso, se você tem essa certeza, nós continuaremos em prantos só se não tivermos fé nesse Deus absolutamente perfeito e generoso, que é o Criador, né? Então, lá na questão 785, quando Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao progresso, porque nós sabemos que a lei de evolução é uma lei natural, né? O progresso também é lei natural, ou seja, nós vamos evoluir ou nós vamos evoluir, independente de nos portarmos como criança que dá birra, nós podemos atrasar um pouquinho a nossa evolução, jamais retroceder, mas nós vamos evoluir. Olha que maravilha, gente. Como é que a gente vai ficar triste diante de uma certeza dessa, né? Então, lá na questão 785, Kardec pergunta qual o maior obstáculo a esse progresso individual e coletivo, e a resposta é o seguinte: o orgulho e o egoísmo. Então, todos que viemos aqui, viemos combater o orgulho e o egoísmo, que são irmãos siameses, né? Como é meio difícil você ser orgulhoso e não pensar só em você. E é meio difícil você pensar só em você, ser egoísta, sem achar que você é melhor do que alguém. Então são irmãos siameses, andam juntos, nós viemos aqui para burilar essas mazelas morais que derivam dessas duas vertentes aí, comum a toda a Terra. E os espíritos facilitam isso para nós sobremaneira, explicando, né? Como ele falou, a lei de Deus indica o que você deve ou não fazer. E a gente já sabe que você só é infeliz quando se afasta dessa lei. Então, se nós temos causas atuais, como ele colocou aqui, ele vai citar um exemplo aqui agora dos pais. Kardec fala o seguinte: quantos pais são infelizes porque não educou seus filhos na infância? Porque não observou o broto tenro ali do orgulho e do egoísmo, quando era fácil ser debelado, deixou que aquilo florescesse, o que traz a secura do coração, né? Lá na questão 385 de O Livro dos Espíritos, Kardec, eu não lembro bem a pergunta, mas a resposta no final, no último capítulo da resposta, os espíritos falam assim, que a orientação desses filhos de Deus, que são confiados à nossa guarda, nossos filhos, antes de serem nossos filhos, são filhos que Deus confia à nossa guarda, para que orientemos para o bem, para que possamos ajudá-los a domar as suas más inclinações que os afastam da lei de Deus, que não é por outro motivo que eles estão aqui. Então, lá na questão 385, Kardec fala assim que essa atuação de orientar esses filhos para o bem é uma missão sagrada. Missão sagrada. Os espíritos usam esse termo, que os pais terão que prestar contas. Veja a importância da nossa atuação nessa questão. E aí Kardec continua, né? Ele diz um outro trechinho interessante aqui. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Como eu deixei claro, eu já falei até aqui, né? Uma coisa que o Espiritismo deixa claro para nós, que o mérito ou demérito sempre estará em nossas mãos. Nós nos lembramos aqui agora de um exemplo de aflição na vida atual do grande Paulo,
que o espírita, todo espírita tem Paulo Estevão, todo espírita tem Paulo Estevão na cabeceira, todo espírita deveria emprestar Paulo Estevão e nunca pedir de volta, comprar outro e pôr no lugar, porque de forma indiscutível nós não vamos assimilar aquele conhecimento ali em uma encarnação. E a participação de Paulo no contexto cristão é tão importante que há muitos estudiosos que indagam verdadeiramente o que seria do cristianismo se não for a atuação de Paulo. A divulgação que ele fez à época do cristianismo primitivo, caminhando mais de 20 mil quilômetros a pé na divulgação da Boa Nova, sofrendo toda sorte de perseguição e mazelas, e passou fome, passou frio, né? E o que seria se ele não tivesse entregado a vida dele àquela época na divulgação da Boa Nova, né? E ainda quando ele não podia mais, quando ele não tinha condições físicas mais para caminhar, para visitar as comunidades onde ele tinha fundado a igreja, ele começou a escrever as suas famosas, belíssimas e absolutamente instrutivas as suas cartas, né? Então, Paulo, ele nasceu Saulo, né? E foi educado na lei mosaica, onde Moisés era o representante da lei de Deus. E ele acreditava piamente naquilo. E como todo orgulhoso, como naturalmente ele foi educado de forma orgulhosa, como ele era o orgulho de sua raça, né? Uma verdadeira promessa do farisaísmo dominante na época, um verdadeiro doutor da lei. Então, ele era conhecido pelo brilhantismo de seus discursos, pela lucidez de suas ideias. E ao se deparar com Estevão, ele não se conforma com a coerência e com a lucidez que ele vê em Estevão. Só que Estevão defendendo Jesus, né? Então, ele promove na figura de Estevão o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro mártir. E aí a gente entende até que as portas de Damasco, quando ele ia efetivar mais uma de suas perseguições, Jesus o envolve, lhe aparece mansamente, amorosamente, ele pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, num instante, ele entende que tudo quanto ele ouviu falar de Jesus era verdade. Ele era sim o Messias prometido. Abigail tinha razão, Estevão tinha razão, Gamaliel tinha razão, né? Ele era o Messias e vinha buscá-lo a ele, que era um perseguidor de suas ideias. E nesse instante, literalmente, com sua alma de joelhos, ele indaga: Senhor, que queres que eu faça? E a partir desse momento, ele, como eu já disse, ele dedicou o restante de sua encarnação na propagação da Boa Nova. Mas nós podemos imaginar aqui o quanto ele deve ter sofrido de arrependimento, entendendo que quantas dores ele promoveu por conta simplesmente do seu orgulho, né? Provavelmente não, ninguém planeja fazer ninguém sofrer. Então é onde estão as causas atuais das aflições, sempre está, como dizem os espíritos aqui, na distância que nos mantemos da lei de Deus. Ela é a única para a nossa felicidade. Mas aí a gente pergunta, no momento desse, estamos falando de aflições e a gente vê uma aflição coletiva, né, que envolve toda a Terra. Nós temos lá no Livro dos Espíritos a questão 737, que Kardec pergunta o seguinte: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Olha a resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é, olha essa observação, preciso é que se veja o objetivo
para que os resultados possam ser apreciados. A gente pode fazer uma analogia aqui tão simples, né? Nós pais, nós não levamos um filho para tomar vacina? Como dói ver aquele bichinho pequenininho levar aquela agulhada, né? Agora, por que nós pais levamos? Primeiro, porque amamos esse filho e porque enxergamos o objetivo. Vai ser bom para ele, vai trazer a imunidade que ele precisa. Se nós agimos com esse cuidado, com esse pensamento, imagine Deus para com todas as criaturas, né? Por que será que Deus permite? Porque é para o nosso bem. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele não deixaria, está absolutamente tudo sob controle. Tudo sob controle. E Deus não deixa que nada nos aconteça para fazer mal a qualquer uma das suas criaturas. É a nossa miopia espiritual que não deixa que a gente perceba o bem que Ele está promovendo a toda a terra, né? Olha como a resposta, a pergunta seguinte, nós vamos encerrar com ela, mas olha o que Kardec pergunta, que a gente deve se indagar também. Mas para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Muitas pessoas indagam isso. Por que Deus não fez todo mundo bonzinho? Por que Ele permite? O nosso orgulho nos faz indagar, né? Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Olha a resposta, gente, eu não vou ler inteira, eu vou ler a primeira frase. Pode e os emprega todos os dias. A nossa reencarnação é uma bênção que a gente está longe de mensurar, é uma oportunidade bendita. A Terra sendo ao mesmo tempo escola, hospital e prisão. Ela abriga em seu seio doentes morais. Nós somos prisioneiros desse corpo e somos todos aprendizes. E toda a própria reencarnação é uma bendita oportunidade onde nós temos tudo e todos à nossa volta contribuindo para a nossa evolução. É preciso que deixemos brotar em nossos corações o sentimento legítimo de gratidão, a fim de que possamos perceber o manancial infinito de bênçãos no qual estamos inseridos, onde toda dor provém da nossa teimosia em nos mantermos longe da lei de Deus. Pedir que Jesus nos abençoe é redundante, todos sabemos que Ele nos abençoa o tempo todo, mas que possamos refletir mais e mais de forma madura e dizer sempre: muito obrigada, Senhor, seja feita a sua vontade.